Eu pretendo, nos próximos domingos, tratar um pouquinho sobre a questão da música, certo? Mas eu queria lançar a base primeiro, porque nós entendemos que música é arte, tá bom? Música é arte. E a pergunta, eu gostaria então de falar um pouco sobre a nossa relação com esse elemento da humanidade, com essa parte da humanidade que é a arte, falar sobre a nossa relação com a arte e também com relação à música, o que nós temos a ver com música, o que a música tem a ver com a arte e o que é que essas duas coisas têm a ver com Deus. Será que Deus se importa com arte? O que é que vocês acham? Sim. Nada, Deus não está se importando com isso não. Deus se importa com a religião, a religiosidade. Deus não está se importando com a arte. E música é só um dos elementos que deve compor aí, talvez uma parte da liturgia do culto, mas essas coisas Deus não tem se importado tanto, não se importa tanto com isso. Será? Será que Deus não se importa com arte? Então, gostaria que, a partir de hoje, eu vou lançar base aqui com relação e nós vamos tentar responder 3 perguntas com relação à arte, o que é a arte, o que a arte tem a ver com Deus e em que a arte se sustenta, certo? Você deve estar pensando que a arte são quadros pintados, né? Quadros belos, isso dali é arte, ou uma poesia também, mas não somente isso é arte, certo? O que é então arte? O que é que nós podemos entender por arte? Essa pergunta, irmãos, o que é arte, é muito importante para os nossos dias. A definição da arte deve revelar muita coisa a respeito da nossa cosmovisão cristã, com respeito ao mundo em que nós vivemos. A arte, a definição de arte, ela é muito importante para a nossa vida cotidiana, certo? É importante, irmãos, porque o mundo ele tem distorcido tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom. E eles têm distorcido a ideia de arte. O mundo, na verdade, tem tentado ir na contramão dos padrões éticos e morais que Deus estabeleceu na consciência e na humanidade como um todo. O mundo mau, o mundo que jaz no maligno, tem a tendência e tem lutado para isso, tem buscado com afinco ir na contramão dos padrões éticos e morais estabelecidos por Deus, tanto na consciência do homem, quanto na sua vida em sociedade. Irmãos, o ser humano, ele é por natureza alguém que busca sentido nas coisas. Ele é alguém que busca sentido nas coisas ao seu redor. Ele quer tentar relacionar as coisas que ele observa com aquilo que ele conhece. Ele precisa de sentido. E isso faz parte dos padrões éticos da sociedade, da humanidade. Ele quer achar sentido nas coisas. No entanto, o mundo tem tentado, como eu já falei, com todas as forças e afinco, de todas as formas, ultrapassar os padrões da vida. Os padrões que fazem sentido. As coisas que fazem sentido para o ser humano. Aquilo que faz sentido para o mundo caído hoje é aquilo que não faz sentido. Entendeu? Aquilo que faz sentido para o mundo caído hoje é aquilo que não faz sentido, que não tem nenhuma explicação, aquilo que não tem nenhuma relação com o mundo, com as coisas espirituais ou com as coisas terrenas em si. Simplesmente fugir dos padrões, né? Eu creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, existe uma obra de arte feita por um grande artista e renomado artista, e essa arte, e eu queria trazer aqui as imagens, mas não deu certo. Como eu não estou com o computador e o PowerPoint, eu não sei mexer no PowerPoint aqui, né? Ia ficar complicado.
Mas, aumenta esse volume. Mas tá certo, vou tentar colocar aqui. Mas existe uma obra de arte de um homem chamado, deixa eu tentar lembrar o nome desse homem, irmãos. Não vai fazer diferença o nome dele, é um nome estranho. Mas vocês já viram em uma imagem, em uma fotografia, um mictório, um sanitário como arte? Alguém já viu isso? Não? O irmão aqui viu. É simplesmente um pinico, aqueles que colocam na parede, e ele está ainda de cabeça para baixo. Aí e chamam aquilo de arte. Esse homem que fez isso, ele fez com uma intenção até nobre. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas não estavam mais se importando com arte. Ele fez como um protesto. Ele disse: olha, já que vocês estão matando uns aos outros, vocês não se interessam mais com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, nós vamos a partir de agora fazer a anti-arte. Nós vamos fazer agora, a partir de agora, a anti-arte. Então ele fez ele colocou esse mictório. Ele nem fez, ele comprou talvez, ou tirou da casa dele e colocou lá como arte. E é interessante a história desse mictório, porque um homem muito zangado, e entendendo que aquilo ali não era arte, ele veio com um machado, um porrete, e quebrou aquele negócio. Então, as pessoas que estavam ali ficaram com raiva aí, e queriam prendê-lo, mas ele disse: olha, o que eu estou fazendo é uma expressão de arte. Se isso daqui é arte, isso que eu estou fazendo também é arte. E aí o autor dessa arte do mictório aplaudiu: é isso mesmo, isso aí é arte também, né? O que foi que as pessoas fizeram? Entenderam isso como arte de fato. Enquanto que o rapaz disse: olha, agora nós estamos fazendo anti-arte, nós não vamos fazer mais arte, vamos colocar essas coisas. Inclusive esse homem, eu vou achar o nome dele, eu esqueci de colocar aqui. Inclusive esse homem, ele fez uma grande obra de arte, e essa obra de arte era de fato grande, 13 metros. Mas essa obra, ela era um cocô gigante. Era um cocô gigante. Uma outra obra de arte dele era no canto da parede do museu, um montinho de papel higiênico sujo. Perceberam como o mundo tenta burlar o padrão de Deus, burlar o padrão de beleza, né? Então, perceberam que o mundo ele tenta então ultrapassar os padrões éticos, os padrões morais, os padrões de beleza, os padrões de bondade, os padrões de justiça, e tentam fazer essas coisas. Nós não vamos nos igualar a essas outras pessoas que têm tentado se padronizar. Essa semana eu estava olhando alguns views no Instagram. Você gosta de ver também, né? E às vezes a gente falta no parar, né? Você quer mandar umas coisas para mim? Eu mando para ele, mando para o Micael também. Aí eu vi um desfile de moda. Esse desfile era interessante, porque as modelos não estavam vestindo as suas roupas no seu corpo. Elas estavam deixando de fora, o vestido de fora. Alguns estavam de cabeça para baixo, outros estavam atravessados, né? Outros estavam simplesmente em pé, mas a pessoa não estava vestida. A ideia é: vamos fugir dos padrões. E o que o mundo tem entendido por arte hoje é: a arte, ela não precisa ser padronizada. A arte não precisa de padrão. Simplesmente façamos alguma coisa interessante, e se as pessoas gostarem, se as pessoas aplaudirem aquilo, então vamos chamar aquilo de arte. Não precisa estar apoiado em nada. Nós vamos ver que a arte tem um apoio, tem uma base a repousar. Nós vamos ver mais adiante. Por exemplo, uma outra forma de arte distorcida dos padrões, fora dos padrões da normalidade, da ética, e da moral, e da justiça, e da bondade, da beleza, é
o funk que a gente conhece hoje, né? Coisas imorais, coisas horríveis, coisas sem padrão, de fato, um bagudejar de língua, né? Simplesmente uma pancada ali em algum equipamento eletrônico que faz com que as pessoas se envolvam, mas não estão se importando com nada com relação à beleza, ao padrão, né? Então nós temos esse tipo de coisa, e aí por aí vai. Se a gente fosse colocar aqui as coisas feias do mundo, né? A gente ia passar muito tempo. Por isso, irmão, é importante sabermos o que significa arte. É importante porque na definição de arte nós percebemos que o que o mundo entende por arte, e que aquilo que o mundo caído entende por arte, muitas vezes não é arte, certo? Uma das definições de arte é o exercício e o produto da criatividade humana que resulta na expressão da beleza da realidade, que no fim das contas é a beleza de Deus. Em outras palavras, beleza ou arte é beleza. Arte precisa estar relacionada com beleza. Arte precisa ser bela. Nós precisamos olhar para uma obra de arte. Quando eu falo obra de arte, não pense apenas em quadro, mas quando nós olhamos para uma obra de arte, nós precisamos perceber a beleza ali, não é? Alguém falou o seguinte: em termos gerais, podemos definir a arte como a expressão humana de uma dimensão da realidade, a da beleza. A beleza faz parte da realidade em que nós vivemos. Quando criou todas as coisas, Deus trouxe à existência uma realidade que é, de entre outras coisas, muito bela. Deus trouxe a beleza à realidade. Deus trouxe a beleza àquilo que era caos. Lembra que quando Deus passa a criar todas as coisas, o que é que diz lá em Gênesis capítulo 1, no comecinho? Que a forma estava sem forma e vazia, né? A ideia é que não existia tanta beleza ali, naquela coisa sem forma. Algo sem forma é algo que não é belo. E Deus então traz a beleza por meio da criação, por meio das coisas, por meio dos animais, por meio dos matos, por meio da criação no geral, por meio do próprio homem. O homem é uma expressão da beleza, da natureza. Então, a ideia é que definir arte como uma expressão de humanidade, de uma dimensão da natureza, da realidade, que é a beleza. E quando Deus criou todas as coisas, Deus trouxe à existência essa realidade, que dentre outras coisas é uma realidade bela. E é por essa razão, ele continua aqui, alguém que falou, tentou elaborar um pouquinho mais da definição de arte. É por essa razão que, além de entender e explicar a realidade à nossa volta, ou seja, a arte, nós podemos contemplar esta realidade e nos encantar com ela. Além disso, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres criativos e podemos atuar sobre a realidade criada por Deus, contando e recriando essa realidade a partir da nossa imaginação. Entenderam não? A ideia é a seguinte: Deus nos deu capacidades para recriarmos a beleza que Ele estabeleceu na criação. Deus nos descarregou, foi? Ninguém estava ouvindo mesmo aí? Ligou para aqui. Só. Aperta o segundo. Já estava ligado. Quebrou o microfone? Não? Oi. Não tem nada. Eu vou pegar o microfone aqui, né? Porque esse aqui está certo. Os irmãos estão comigo até agora? Não está entendendo? Certo.
Som, oi. Pronto. Já já a gente vai para a Bíblia, tá bom? Já a gente vai para a Bíblia. Vocês irmãos estão aqui ansiosos. Os irmãos estão ansiosos. Rapaz, cadê a Bíblia? Tá falando disso daí, né? Ele não pegou na Bíblia, né? Vai já já. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e por isso nos capacitou, nos deu capacidades de criarmos coisas. Nos deu capacidade de criarmos, mas nós criamos a partir de algo. Certo? Nós criamos a partir de algo. A arte, portanto, é a capacidade dada por Deus ao homem de perceber ao seu redor, na natureza, nas coisas em que ele está envolvido, no mundo criado por Deus, um mundo cheio de criatividade, um Deus criativo e belo, e assim produzir essa beleza. Então, arte, no geral, é beleza, a beleza de Deus. Arte deve envolver beleza. E quando nós falamos de beleza, nós precisamos pensar na justiça, na bondade, certo? Na retidão. Então, essas coisas, elas devem estar envolvidas na arte. E a outra pergunta que nós precisamos responder é: o que a arte tem a ver com Deus? Talvez aqui a gente vai demorar um pouquinho mais. Como eu falei, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, certo? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós, portanto, não criamos as coisas a partir do nada. A arte do homem não é uma arte criada a partir do nada. Alguns nem acham bom, talvez, dar essa definição para a arte como criar algo. Alguns apontam a ideia de criar para Deus, né? É uma prerrogativa de Deus. Deus cria. E criar diz respeito, alguns entendem, diz respeito a fazer as coisas do nada. Pode ser, está certo. Mas eu acho que nós podemos também colocar a criação, a arte como criação, como algo criado pelo homem, porque o homem vai fazer algo que não existia, certo? Algo que não existia, que representa sim a realidade, a beleza e tudo mais, mas que não existia em si. Existiam os elementos, a obra-prima, mas a arte em si, ela não existia. Por isso, ela pode ser então entendida como criada. Enquanto o homem cria a partir de algo, e aí seria melhor então colocar como recriar, né? O homem recria algo, enquanto o homem então não consegue criar as coisas a partir do nada, Deus cria as coisas do nada. Existe uma expressão no latim que significa creatio ex nihilo, que significa criação a partir do nada. E essa é uma prerrogativa apenas de Deus. Ele cria as coisas do nada, e essas coisas do nada, perceba a mente de Deus e a criatividade de Deus. Deus cria as coisas a partir do nada e cria algo belo, perfeito, rico, maravilhoso, esplêndido. Cria o universo que nós conhecemos, cria a natureza que nós conhecemos, cria o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Que Deus criativo. Quando nós fazemos algo e esse algo se torna belo, o padrão de beleza então é Deus. Nós criamos algo belo, mas o padrão de beleza é Deus. Nós vemos a criação, nós olhamos para uma flor e nós glorificamos a Deus e percebemos ali a beleza e a criatividade de Deus. Então nós recriamos essa beleza, nós reproduzimos a beleza de Deus. Mas Deus não teve nada para se inspirar. O artista, ele se inspira nas coisas criadas. Deus, ele não tem nada para se inspirar, a não ser Ele mesmo. Portanto, a conclusão é: Deus é a própria beleza, Deus é a própria bondade. Por isso, aquilo que nós temos hoje de belo não tem uma outra fonte a não ser quem? Deus.
a não ser Deus. E a gente vai ver como Tiago ele fala isso, né? Mais adiante, quando nós falarmos sobre aonde a arte repousa. Nós estamos tentando responder agora o que é que Deus tem a ver com arte. E a nossa conclusão é que Deus tem tudo a ver com arte, né? Deus ele é artista, um artista por excelência, porque ele cria as coisas a partir do nada, e essas coisas são maravilhosas, são belas, não é? Você acha a sua esposa bela, não é? Pois é, foi Deus quem criou. Deus quem criou a sua esposa bela, né? Eu acho a minha esposa bela e eu fico imaginando, rapaz, Deus é muito criativo nisso. E Deus é muito misericordioso, porque Ele me deu para ela, né? Deu a mim, me deu. Sim, irmão. Então, a criação é a obra de arte do Criador, desse Deus criativo, certo? E essa criatividade de Deus, irmãos, pasmem, ela não é revelada apenas em aspectos religiosos. Rapaz, que é isso? Talvez você tenha uma percepção de que Deus ele se interessa apenas por questões religiosas. Ou seja, coisas que estão mais envolvidas diretamente a essa área da humanidade, que é a religião. Então, Deus não se importa com as outras coisas do mundo. Deus só se importa com essas questões religiosas. Será? Irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus ele criou todas as coisas. Coisas religiosas, sim. Mas não somente coisas religiosas, né? Ele criou a natureza. O que é que uma planta bela vai dizer para você como é que você deve cultuar a Deus? Aqui, como é que você deve dirigir o culto? Como é que você deve tocar? Perceberam? Não existe necessariamente algo religioso intrínseco à arte de Deus, certo? E essa criatividade de Deus, irmãos, é revelada não apenas na criação, as coisas que foram no universo, no homem, etc. Mas nós podemos perceber na Bíblia a criatividade de Deus, sim, nos aspectos religiosos. A gente vai entrar aqui em questões religiosas, porque Ele vai fazer o tabernáculo. Ele vai fazer o tabernáculo. Ele vai instruir a fabricação do tabernáculo. Tá certo? E eu queria que a gente abrisse então a Bíblia lá para Êxodo. Até que fim, né? Rapaz, os irmãos estavam bem preocupadinhos aí. Êxodo 25. 23 aqui. Espero que consiga concluir isso daqui. Eu estou me esforçando ao máximo para a gente terminar isso aqui, para na próxima vez que eu vir, não no próximo domingo, que é ceia, né? Culto de ressurreição, mas passando esse que vem, no próximo eu quero trazer aqui para os irmãos falar um pouco mais sobre música especificamente. Irmãos, lá no Sinai, aqui no capítulo 25, Deus deu mandamentos a Moisés. E junto com esses mandamentos, os 10, né, que a gente vê lá, não somente esses, mas muitos outros, com certeza, simultaneamente Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo, utilizando quase todas as formas de arte que poderia existir naquela época. Arte figurativa, conhecida pelo homem ali. Uma grande obra de arte sem precedentes. Deus estava ali, instituindo ali, ordenando que Moisés construísse uma grande obra de arte, o tabernáculo. Quando você lê os capítulos 25, 26 e adiante, na construção do tabernáculo, você tem que se maravilhar com a arte ali, naquele lugar, no templo. Deus deu ordens a Moisés. Deu ordens a Moisés que ele pegasse e recolhesse dos israelitas ouro, prata, não é isso?
Versículo 25, capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, a madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e tudo mais. E ele vai colocando aí os elementos que ele precisava para a construção. No versículo 9, nós temos a ordem de Deus. Nós vemos aqui que tudo isso que Moisés vai fazer é por ordem de Deus. Nada do que Moisés vai fazer, as obras de artes que nós vamos encontrar no candelabro, que nós vamos encontrar nos mínimos detalhes do tabernáculo, elas foram dadas pelo próprio Deus, foram estabelecidas pelo próprio Deus. Versículo 9 diz assim: segundo tudo que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. E aí nos móveis nós temos as obras de arte. Assim mesmo o fareis. O padrão, irmãos, para o tabernáculo veio do próprio Deus. Depois, tire um tempinho, acho que talvez na sua leitura você já deve ter até passado por isso, mas dê mais uma olhadinha, minuciosamente, com mais detalhes. A gente não vai ver todos os versículos aqui, mas o padrão do tabernáculo veio do próprio Deus. As artes que a gente vê ali, os entalhes, a todas as minúcias ali, as coisas belas, veio do próprio Deus. No verso 40, ele até reafirma isso. No verso 40, capítulo 25, diz: Vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés tinha que inventar alguma coisa. Moisés tinha que fazer algo que Deus não mandou ele fazer. Ele fazia algo além daquilo que ele mandou ele fazer. O que nós temos aqui no versículo 40 é que ele deveria fazer tudo nos mínimos detalhes, segundo o modelo que o próprio Deus deu a ele. Uma das obras de arte que a gente vê no tabernáculo, e nós vamos olhar um pouquinho a descrição dessa obra de arte aqui, é a descrição dos querubins. Versículos 18 a 19. Diz assim: farás 2 querubins de ouro. O ouro batido os farás. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas extremidades deles. E aí continua a descrição, a descrever como era exatamente que Moisés deveria fazer. Não é? Perceba que existe aqui um detalhe muito importante. Como deveria ser feito esse querubim? Deveria ser feito de quê? De prata, de ouro. Precisava-se então de um artífice que pudesse trabalhar com ouro, né? E aí nós vemos a descrição de um homem, Bezalel, que Deus capacitou, Deus deu capacidade para poder então fazer essas coisas que Deus estabeleceu, um grande artista, né? Deus deu capacidade para ele. O Espírito Santo então veio
para que ele pudesse fazer conforme todos os detalhes que Deus havia estabelecido. Mas o detalhe que eu quero destacar aqui é que o Senhor Deus disse que Moisés deveria fazer de uma só peça com o propiciatório. A ideia era que todo o ouro pudesse envolver ali, tanto o propiciatório quanto os querubins. Uma só peça. Né? O que Deus está ordenando aqui, irmãos, é que seja feita uma obra de arte. E que tipo de obra de arte é essa que ele mandou fazer aqui? É uma obra de arte representativa. É uma estatuária. Anjos deveriam ser colocados ali no Santo dos Santos. Anjos deveriam ser representados ali. E naquele local ali, era o local onde Deus, somente um homem, uma vez por ano, podia entrar. Mas nós temos ali então essa representação dessa grande obra de arte ali, né? No tabernáculo de Deus. Mas não temos só essas artes no tabernáculo. Nós temos essas representações, sim, de seres celestiais. Então você pode até pensar, não, tá vendo? Deus se importa com questões religiosas apenas. Olha o que ele mandou fazer. Ele mandou fazer seres angelicais, seres espirituais. Então está de alguma maneira envolvido aí com a religião, com a espiritualidade de alguma maneira. Mas se continuarmos a descrição, olharmos para o versículo 31, nós vemos ali um candelabro. E o candelabro estava entalhado no candelabro, a representação não de seres celestiais, ou de alguma forma envolvido com a religião, né, com a religiosidade, mas coisas terrenas, coisas da natureza. Existe ali, versículo 31 a 40, farás, no versículo 31, eu vou ler só o versículo 31, depois os irmãos continuem lendo aí, se vocês quiserem depois, senão a gente vai pegar muito tempo, o tempo está passando, eu quero passar para outra parte. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes e assim continua. Mas ele fala aqui de representação de coisas da natureza. Ele fala de flor, ele fala de amêndoas, né? Coisas relacionadas à natureza. Não somente isso também, então não está tão envolvido com a questão religiosa, assim, espiritual. Mas nós vemos aqui Deus colocando juntamente com o tabernáculo, que era o símbolo da religião ali na época, onde Deus estaria presente, onde a Shekinah de Deus, a glória de Deus estaria presente ali, representação do terreno, daquilo que é natural, da natureza, representação ali. Não somente isso, mas também na estola sacerdotal, a partir do versículo 33, se eu não me engano. Não é. Mas nós vemos ali, eu cheguei a anotar aqui o versículo, mas nós vemos também na própria roupa sacerdotal, nós temos ali representações de, qual era o nome da fruta? Normalmente nós usamos para quando estamos culpados, romano, né? Então representações da natureza. O sacerdote deveria entrar ali no santo lugar, no santo dos santos, com representações da natureza e tudo mais, certo? Não somente no tabernáculo nós vemos essa beleza de arte, mas também no templo de Salomão. No templo de Salomão talvez ainda mais, com mais força, com mais detalhes, com mais pompa, com mais riqueza, já que ele era um homem muito rico, então ele traz todas essas coisas. Mas é interessante que tanto o tabernáculo quanto o templo não foram invenções humanas. O próprio Deus estabeleceu para que Davi pudesse construir.
Na verdade, Salomão iria construir. Mas a planta do tabernáculo e os detalhes do templo de Salomão foram dados por Deus. Veja comigo o versículo 19 do capítulo 28 de 1 Crônicas. Primeiras Crônicas. Capítulo 28, versículo 19. Nós temos aqui Davi passando as instruções para Salomão. E aí, a partir do 2 Crônicas, a gente vê ali Salomão começando a construir o templo. Irmãos, algo maravilhoso. Eu estava vendo ontem a representação do templo em 3D, como era que talvez seria. Rapaz, é algo grandioso, esplêndido, maravilhoso. Os detalhes são maravilhosos. No versículo 19, nós temos aqui então Davi falando para Salomão que ele havia recebido a planta de Deus. Deus, ele é também um arquiteto, né? Deus, ele também é um arquiteto aqui, excelente. Versículo 19 diz assim: tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito por quê? Mandado do Senhor, a saber, todas. Era só o templo, só a planta, só o caixão, como é chamado, né? Era só o caixão. O que é que Davi especifica? 19, finalzinho. Todas as obras dessa planta. Então existia todos os detalhes, né? Existiam os detalhes que eles deveriam então fazer. Uma das ordens era que o templo deveria ser preenchido com obras de arte, né? E adornada com pedras preciosas. No versículo 2 Crônicas 3 e 6. Crônicas 3 e 6. Versículo 6 diz assim: também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim, e pedras preciosas deveria ser construída. Salomão, ele fez tudo aquilo que seu pai havia ordenado, conforme a planta que ele tinha recebido do próprio Deus. Nós não sabemos em que momento, nas Escrituras, ele recebe isso, ele recebe essa planta, né? Nós não temos esse relato específico. Deus dando ali, olha, para aqui, como ele fez com Moisés, como ele fez com Noé, na construção da grande arca, né? Nós temos aí, antes do tabernáculo, nós temos uma grande arca, também, uma grande obra de arte ali, né? Então, ele ornamentou o prédio, o templo, perdão. Uma coisa eu quero destacar aqui, para a gente terminar essa parte aqui. O que Deus tem a ver com arte, né? E a gente vê com tudo. É que essas pedras preciosas e muitos outros detalhes não tinham valor intrínseco em si, pragmático. A ideia é, eles não serviriam para algo. Como, por exemplo, a Arca da Aliança servia para que o sumo sacerdote entrasse ali e pudesse oferecer. Tinha um valor pragmático. Mas essas pedras preciosas e muitas outras coisas, muitos outros enfeites, desenhos de flores e muitas outras coisas do templo não tinham valor pragmático, não servia necessariamente para alguma coisa específica. Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? É que Deus, ele ama a beleza, simplesmente por ser belo. Ele ama a beleza, sem necessariamente precisar que aquilo sirva de alguma coisa. Sabe por quê, irmã? Que você gosta de comprar um bocado de coisa para enfeitar a sua casa sem precisão nenhuma, sem ter valor pragmático algum? É porque você acha belo, né? E nós temos algumas aplicações aqui para os homens, viu? Com base nisso daí. Deus, então, nós percebemos que Deus, ele gosta de arte, que Deus, ele ama a beleza. E ele ama tanto isso, ele gosta tanto isso, e se importa com a arte, se importa com a beleza, que ele inclui aonde?
Onde é que ele inclui isso? No templo. O que é o templo? Hã? Hoje é nossa vida. Não, estou falando no templo aqui, né? Você está espiritual também? O templo ali era o local onde o povo iria adorar a Deus. Era o local de adoração. Então a arte envolve também a questão da adoração. Deus se importa com a arte na adoração a Ele também. Certo? E a gente vai ver isso especificamente na parte de música, irmãos. Quando Davi estabelece ali os homens peritos, né? Homens especializados na música, separa ali 4.000 pessoas, um grande coral. Eu tenho certeza que iam tudinho nos cultos de quarta-feira, na escola dominical, tudinho ia cantar. 4.000 pessoas. Exagerando, não existia escola dominical lá. Então nós podemos aqui observar que em toda a Bíblia, a gente olhou só um pedacinho aqui da Bíblia, né, no Velho Testamento, mas nós podemos olhar lá para Apocalipse, e a gente vê a cidade santa, toda de quê? De ouro, bela. Existe uma descrição de um mar de vidro. E esse mar de vidro, lá em Apocalipse, me engano, 22, né? E nesse mar de vidro, as pessoas estão em cima. A ideia ali é que existe uma grande obra de arte no chão, como se fosse um grande mar de vidro. Uma grande obra de arte bela. E as pessoas estão ali em cima daquele local. Certo? Então a gente vê nas Escrituras a arte, a beleza, e Deus sendo glorificado a partir disso. Deus sendo glorificado a partir da beleza. Nós podemos observar isso. Nós podemos observar na Bíblia não somente essas questões de obra de artes, como esculturas e tudo mais, mas nós temos a obra de arte na poesia. Nós temos um grande livro poético. Qual é? Salmos. O que mais? Provérbios. Cantares, né? Você lembrou de cantares aí? Não sei por quê. A música também. A literatura no geral, né? Poesia, prosa. Essas coisas fazem parte da arte e estão incluídas aqui nas Escrituras. Certo? E a gente já vai partir para nossas aplicações. A outra pergunta que a gente precisa responder é qual? Em que a arte deve se sustentar? Qual é a base da arte? A gente já deu algumas pinceladas aí, né? A arte, ela precisa se sustentar na beleza de Deus. A arte, ela precisa se sustentar naquilo que é belo, naquilo que é justo, naquilo que é compreensível. Certo? O ser humano precisa encontrar sentido nas coisas. A arte precisa trazer isso. A arte é uma espécie de meio pelo qual as coisas são comunicadas. É um meio de comunicação também. E a arte precisa comunicar algo. A arte precisa ser compreendida pelas pessoas que veem, pelas pessoas que contemplam. A arte, portanto, precisa repousar na beleza de Deus. Lá, Tiago capítulo 1, versículo 17, o que diz lá? Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que nós temos aqui é o Pai das luzes, a origem da beleza. Perceberam quando eu falei que Deus, ele não precisou de inspiração, como nós precisamos para fazer alguma arte. Deus não precisou, Deus simplesmente fez. E onde ele conseguiu essa inspiração para fazer arte? Ele mesmo, o próprio Deus. O próprio Deus é a própria beleza, é a própria bondade,
E Tiago está nos dizendo isso. Portanto, a arte precisa estar sobre a base da bondade, a base da beleza de Deus, a base da justiça, a base daquilo que é reto. Abre em Filipenses, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz aqui, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Nós precisamos contemplar e fazer arte com base na beleza de Deus, com base na bondade, com base naquilo que é justo, naquilo que é respeitável, naquilo que é puro, que é amável, que tem virtude. Tanto a contemplação disso, quanto a própria realização, o próprio criar precisa estar baseado nisso. Certo? O que nós aprendemos com tudo isso? Né? O que nós aprendemos? Trouxe aqui algumas aplicações. Talvez os irmãos podem pensar em mais outras aplicações, mas eu gostaria de pensar aqui com os irmãos em algumas aplicações importantes para terminarmos. Em primeiro lugar, Deus considera a arte importante. É isso que nós aprendemos. Nós vimos nas Escrituras, né, que Deus entende que a arte é importante. Por isso nós precisamos, a aplicação para nós é que nós precisamos valorizá-la. Não somente valorizá-la, mas apreciá-la também. Apreciar e enxergar a beleza de Deus nas mais diferentes expressões de arte. Certo? Nós precisamos apreciar, precisamos observar a beleza e glorificar ao Senhor por meio daquilo, por meio da beleza. Necessariamente não precisa ser com um cunho religioso. Você pode perceber a beleza da obra de arte, perceber a beleza de Deus em uma grande orquestra, em um grande concerto, sem que esse concerto necessariamente esteja cantando antífona, por exemplo. Né? Grandes homens de Deus compuseram músicas. Beethoven era um grande homem de Deus. Né? Ele compôs algumas músicas sem necessariamente falar de religiões. Então o que a gente aprende é que tudo aquilo que é bom no mundo em que nós vivemos, ela não é parte inerente do homem, do ser humano. Ela vem de quem? De Deus. E se é bom, e se é justo, nós podemos o quê? Glorificar a Deus com isso. Isso glorifica a Deus. Segunda implicação ou aplicação é se você é alguém que faz arte e que tem sofrido de alguma maneira porque você não está falando necessariamente do Evangelho na sua arte. Por exemplo, uma confeiteira de bolo, né? A Gilane, uma grande confeiteira, ela está aqui? Não está, né? Ela faz obra de arte. Está confeitando, né? Está confeitando. Um marceneiro. Temos aqui vários marceneiros tops aqui, né? E outros artistas que podem existir aqui. Se você está preocupado com isso, eu não estou de alguma maneira levando o Evangelho aqui no meio das minhas artes. Como é que eu vou fazer uma base de sofá perfeita e eu não colocar aqui o Evangelho? Como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe. Deus é glorificado na beleza, né? Existe um autor de um livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativa. Aquilo que é arte não é só arte porque é religioso.
Aquilo que é arte porque a arte é bela, ela é boa, ela é justa. Aquilo que é arte, ela glorifica a Deus, não necessariamente porque ela traz de alguma maneira algo religioso, mas é bela porque ela é bela em si, porque ela vem do próprio Deus que é bela, e glorifica a Deus por isso. Então o que eu quero dizer é que a sua arte não vai deixar de glorificar a Deus. Você que é marceneiro, boleiro, pessoal que enfeita, né? Temos aqui o chiquetê, coisas belas. Deus não vai deixar de ser glorificado porque você não vai enfeitar um aniversário colocando o nome Jesus com balões ali. A não ser que a pessoa peça, né? Mas quando você faz com capricho, cadê a máquina? Quando você faz com capricho, quando você faz com beleza, e quando você faz não apenas por dinheiro, mas porque é arte, porque pode glorificar a Deus, Deus é glorificado, certo? Então você pode, é claro, e a terceira implicação é que a arte, ela envolve a nossa cosmovisão, ela está embutida ali, a cosmovisão do artista, aquilo que o artista entende pelo mundo. Se você é evangélico, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, a sua arte precisa representar de alguma maneira a sua cosmovisão, não necessariamente com isso que eu acabei de falar, com religiosidade, mas com capricho, com zelo. De repente, você quiser de fato fazer para alcançar alguém, você pode colocar na etiqueta ali do seu produto um versículo chamando a atenção para a salvação daquela pessoa, mas não necessariamente a obra tem que ser religiosa, certo? Mas precisa ser bela, precisa ser feita com capricho, precisa ser feita para a glória de Deus. O que é que Paulo vai dizer? Portanto, percam mais, que reparem, façais outra coisa qualquer. Isso aqui inclui arte também. Fazei para a glória de Deus. Em quarto lugar, valorize a arte. Valorize a arte porque Deus valoriza, certo? Então você que tem uma esposa que gosta de ornamentar a casa, não fique reclamando da sua esposa não, rapaz. Se ela quer colocar um vaso ali bonito no canto da sala e você vai me dar, que isso aí, rapaz, isso aí não serve de nada, não dá nem fruto para a gente comer. Mas vai deixar o ambiente mais belo, vai deixar o ambiente mais bonito, mais ornamentado. Glorifica a Deus por isso. Deus fez isso. Deus colocou coisas que não necessariamente tinham valor pragmático, mas que tornava belo. Deus gosta de beleza, certo? Uma outra coisa, se você é uma pessoa relaxada, se você tem uma casa suja, relaxada, bagunçada, irmão, você não está glorificando a Deus com isso não. Você não está. Deus gosta de beleza. Por que você não aprende também a beleza? E a ajeitar a sua casinha, perfumar, deixar bonitinha, organizada, colocar quadros bonitos ali, né, da ceia do Senhor, colocar coisas bonitas ali na sua sala, uma representação ali da natureza e tudo mais. Eu sempre, quando eu antigamente entrava na casa da irmã Aramis aqui, a negra, e lá tinha um quadro, não sei se tem aí, mas tinha um quadro da Arca de Noé, enorme. Para mim era enorme, porque eu era pequeno, né? Não é tão grande assim, né? Ainda tem aquele quadro lá? Sei lá. Mas existia um quadro lá, e aquele quadro eu achava lindo, lindo, a coisa mais linda do mundo. Eu não sabia expressar aquilo lá, eu ficava só olhando, vendo ali os animais, aqueles detalhes ali, os animais entrando naquela grande arca, diferente do que a gente vê hoje, né? O bichinho é bem pequenininho com os animais apertados lá de fora. Aquilo ali representava de fato a arca. E ela ainda que ela nem era crente no Senhor Jesus Cristo, né? Mas entendia ali. Então, a arte, ela precisa estar na sua casa também. Você precisa valorizar, você precisa ornamentar a sua casa, certo? Ornamente-se também, né? Ande mais arrumado, mais bonito. Em último lugar, saiba discernir o que é belo. Saiba discernir o que é belo, o que é bom, o que é justo.
Você que é jovem, você talvez não perceba tanto isso. E tem escutado todo tipo de música. Tem visto todo tipo de filme. Não tem tido um filtro. Quando a gente aprendeu aqui que a arte tem uma base, que é a beleza, a bondade e a justiça. Perceba essas coisas na arte, que você possa apreciá-la melhor e glorificar a Deus. Certo? Então, irmãos, eu procurei trazer essa base hoje aqui, para que a gente possa falar de música na próxima vez que eu estiver aqui. Porque a música é uma expressão de arte, certo? E talvez uma das que mais apareça nas Escrituras. Duas se destacam aqui: a própria literatura e também a música se destaca aqui nesse livro tão precioso que temos. Certo? Bem? Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, porque nós percebemos a Tua graça nesse mundo caído. Mesmo pessoas querendo distorcer os padrões de beleza, de ética, de moralidade, nós podemos perceber nesse mundo a Tua mão de misericórdia, nos oferecendo a beleza das coisas que são construídas pelos homens, a beleza da Tua criação. Nos ajuda então a valorizarmos, a apreciarmos a arte e a glorificarmos o Senhor com isso. Nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos. Receba toda a honra e toda a glória da nossa parte. Em nome de Jesus Cristo. Amém.